Galeras e galeras, beleza? Eu sou o Gustavão, você está no canal Grandes Navegações e hoje você vai de carona comigo aqui numa navegação na BR-381 e eu vou te contar por que ela recebe o apelido de Rodovia da Morte, mas vou começar te contando uma coisa. Você sabe por quê que as rodovias brasileiras têm esse padrão de nomenclatura? Pois então, tudo começou ainda na primeira metade do século XX, quando as primeiras rodovias foram abertas e essas rodovias elas recebiam uma nomenclatura sequencial na ordem que elas foram construídas. A BR-1, a BR-2, a famosa BR-3, que ligava o Rio de Janeiro a Belo Horizonte, tinha então uma nomenclatura por ordem cronológica. Entretanto, a partir dos anos 50, nós tivemos uma grande mudança na estrutura de logística brasileira. Durante o governo JK, aquele período considerado de desenvolvimentismo, aquelas propostas de crescer 50 anos em 5, trouxe o rodoviarismo como carro-chefe dessa tentativa brasileira de se modernizar. Conta-se que JK teria dito a frase que o futuro anda de carro. Dessa forma, nós abandonamos as estratégias ferroviárias e passamos a uma exclusividade no transporte de cargas pelas nossas rodovias. A quantidade de ferrovia que nós temos hoje no Brasil, principalmente o volume de carga que essas ferrovias trafegam, é muito pequeno, especialmente para um país de dimensões continentais, pois as BRs e essa nova nomenclatura, elas vêm a partir dos anos 60, quando uma nova estrutura de geografia rodoviária foi estabelecida. As BRs, que têm a sua nomenclatura começando com o número 0, como é o caso, por exemplo, da 040, são rodovias radiais que têm o seu início em Brasília. A 040 começa em Brasília, passa por Belo Horizonte e vai até o Rio de Janeiro. Aquelas BRs que têm a nomenclatura começando com o número 1 são rodovias que cortam o Brasil no seu sentido latitudinal, de sul para norte, de norte para sul, e as principais delas, a BR-101 e a BR-116. A BR-116 vai do Rio Grande do Sul até o Ceará e a BR-101 vai do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, com mais de 4.650 quilômetros. As BRs que têm nomenclatura começando com o número 2, e a gente tem aí a 262 e a 220 como exemplo, são BRs no sentido leste-oeste. A 262 é uma rodovia que sai do Espírito Santo de Vitória e vai até Corumbá. É a famosa Transamazônica, uma rodovia que vai sair lá da Paraíba com destino a Benjamin Constant, lá no estado do Amazonas, e ela não foi concluída até hoje. Mais de 40% dessa rodovia, especialmente na parte amazônica, nunca foi pavimentada. Então é um problema muito grave que acontece por ali. E as rodovias que começam com o número 3, que é o caso dessa aqui, que você está de carona comigo, são rodovias que cortam o Brasil no sentido diagonal. A 381 sai de São Paulo, passa por Belo Horizonte e vai até o extremo norte do Espírito Santo, em São Mateus. A 381 começou a ser construída ainda nos anos 50, ela é inaugurada em 61, depois ela é ampliada até o Espírito Santo e recebe esse triste apelido de Rodovia da Morte pelos seus números. Apesar do trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares ser um trecho de apenas 300 quilômetros de extensão, nós temos o maior volume proporcional de mortes aqui. Enquanto, por exemplo, na 101 e na 116, a gente tem números aí de aproximadamente 0,18 óbitos para cada quilômetro, aqui na 381 praticamente 0,6 óbitos por quilômetro. Ou seja, a cada 2 quilômetros de rodovia, a gente tem um registro de uma morte, usando números do ano de 2024. E por que isso acontece? Nós temos muitas explicações. O traçado original da 381 ainda obedece um padrão de estradas coloniais. E aqui, nesse trecho de Minas Gerais, em função de um relevo muito variável, a gente passa a ter uma estrada com muitas curvas. Além disso, a forma com que a estrada foi construída e a sua estrutura viária de sinalização, de capeamento asfáltico, isso tudo ainda deixa muito a desejar. Agora, sem dúvida, a imprudência, a imperícia dos motoristas que frequentam aqui esse trecho vão representar a principal justificativa para tantos óbitos. Ultrapassagens perigosas, trechos de velocidade limitada a 60 km por hora e que motoristas passam a mais de 100, isso tudo ajuda a gente a entender esse triste cenário. Infelizmente, a 381, apesar de ter começado a ser duplicada, ainda tem um trecho muito pequeno de duplicação. E a pergunta que vai ficar para você é o seguinte: hoje,
A 381, ela está nesse trecho de Belo Horizonte a Governador Valadares, ela está concedida, né, num processo de pedágio, ela está concedida para iniciativa privada, ela foi privatizada, e dessa forma nós temos uma sensação que a rodovia tende a melhorar. Mas a pergunta, o questionamento, a crítica que vai ficar para o nosso próximo vídeo a respeito do capitalismo e das suas vertentes é: será que a privatização é o melhor caminho para modernizar estruturas viárias no Brasil? O que você pensa sobre isso? Deixa aqui nos comentários, e se você está curtindo o canal Grandes Navegações, não deixe de se inscrever, envia aí para os seus amigos, porque tem muita navegação para acontecer. Grande abraço, fica conosco, até o próximo vídeo. Valeu!